Hoje é dia de história. A história mais longa do mundo. Rosane Pamplona, ilustrações Tatiana Parva, editora Brinkbook. Para Lori, que nunca se cansou de ouvir essa história. A minha nova sobrinha, Isadora. Era uma vez um rei que gostava muito de ouvir histórias. O contador de histórias daquele reino era um velhinho que sabia muitas fábulas e lendas maravilhosas. O rei se deliciava ao ouvi-lo, porém sempre reclamava que queria ouvir mais e mais. O velhinho se esforçava para encontrar histórias cada vez mais compridas, mas no final o rei sempre acabava dizendo: Mas é só isso? Que história curta, quero uma mais longa. E chegou o dia em que o rei, irritado com o contador, que não conseguia mais satisfazer suas exigências, mandou-o para a prisão e anunciou que daria 500 moedas de ouro a quem lhe contasse uma história tão comprida, que ele mesmo se cansasse. Mas ai de quem acabasse a história antes do rei dizer basta. Em vez de 500 moedas, ganharia 500 chibatadas. Ora, muitos foram os candidatos para aquela tarefa, contadores de todas as partes vinham se oferecer para entreter o rei. O primeiro passou horas contando uma história que parecia não acabar mais. Durou o dia inteiro, mas chegou ao final. O rei, ainda insatisfeito, reclamou: Só isso? Logo agora que eu estava começando a gostar, e o pobre contador de histórias não escapou do castigo prometido. O segundo contou ao rei uma antiga lenda, tão complicada que levou o dia todo e mais uma noite. O rei, entretanto, não parecia se cansar. Ao amanhecer, ainda insistia, enquanto o contador bocejava. E aí, o que aconteceu depois? Nem é preciso dizer que esse também recebeu suas 500 chibatadas, e assim, por mais que os contadores encompridassem seus relatos, não conseguiam satisfazer o rei e iam embora, desiludidos, marcados pelas chibatadas. Um dia, porém, chegou ao palácio um jovem contador que garantiu ao rei que conhecia a história mais longa do mundo. O rei olhou o jovem com desprezo, como se dissesse: Espera só, que você vai ter o que merece. Então o jovem começou a contar. Era uma vez num campo, um celeiro abarrotado de milho até o teto. Um dia, uma nuvem de gafanhotos desceu naquele lugar e um dos gafanhotinhos descobriu um buraquinho na parede do celeiro. Conseguindo entrar, o gafanhoto saiu carregando um grão de milho. E logo veio outro gafanhoto e carregou outro grão de milho. E veio outro gafanhoto e carregou outro grão de milho. E veio outro gafanhoto e carregou outro grão de milho. E veio. Está bem, disse o rei impaciente. Já sei, veio outro gafanhoto e carregou outro grão de milho. Chega de gafanhotos, pule essa parte e diga logo o que aconteceu depois. Ora, majestade, disse o jovem tranquilo, toda história deve ser contada por inteiro. Eu não posso pular nenhum pedacinho, senão vossa majestade não vai entender nada. Está certo, conformou-se o rei. Prossiga. E o jovem continuou no mesmo tom. E veio outro gafanhoto e carregou outro grão de milho. E veio outro gafanhoto e carregou outro grão de milho. E veio outro gafanhoto e carregou outro grão de milho. E veio outro gafanhoto. E assim prosseguiu, repetindo sempre a mesma cantilena. Cada vez que o rei tentava interrompê-lo, ele se mostrava ofendido e retrucava que não podia continuar a história sem contar inteirinha a primeira parte. E veio outro gafanhoto e carregou outro grão de milho. E veio outro gafanhoto e carregou outro grão de milho. O rei, não aguentando mais, deu um berro. Chega, basta, pode parar com essa história. Essa é demais, até para mim. E o velho contador de histórias foi solto e nunca mais teve problemas com o rei,
que passou a preferir as histórias bem curtinhas. Fim.